Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 3 e nós dividimos o capítulo em algumas partes, mas o tempo inteiro nesse capítulo 3 a gente vai procurar trabalhar com o tema ensinando a ler e a escrever com texto, já tentando pormenorizar um pouco mais. Ensinando a ler e escrever com texto, a gente já vem falando desde o início do primeiro capítulo, tanto no 1 quanto no 2. Mas nesse momento agora dos nossos estudos, das nossas reflexões, nós perguntaríamos, considerando as questões destacadas nos capítulos anteriores, qual seria o motivo principal de ensinar a ler e escrever com texto? Para a gente tentar relembrar um pouquinho. Foi colocado lá no capítulo 1, foi colocado no capítulo 2. O tempo inteiro a gente foi tratando de questões que nos instigam a trabalhar com o texto no processo de alfabetização. E aí, por isso, essa pergunta, para a gente pensar um pouquinho, antes da gente continuar. Qual é o motivo principal de ensinar a ler e escrever com texto? Vamos pensando ao longo da nossa fala agora, depois a gente retoma essa questão. Para que possamos inserir as crianças no processo de alfabetização, necessário se faz inseri-las em práticas de leitura e de produção de textos, bem como considerar as práticas vividas por elas no seu cotidiano fora da escola. Se a gente faz essa afirmativa aqui nesse momento, a gente está dizendo que as crianças, elas ao longo da sua formação, interagem com produções de textos, sejam textos orais, sejam textos escritos. Sejam textos orais no sentido delas estarem conversando com outra pessoa, ouvindo outras pessoas conversarem, seja no texto escrito, quando alguém está lendo para ela, quando ela pega o livrinho e faz de conta que está lendo, quando alguém lê a história para ela, quando ela presencia alguém lendo um jornal, quando ela está passando na rua e faz a leitura, quando ela chega numa loja, qual é a loja que eu vou estar chegando, e lê quando está lá no supermercado, e vai buscar que tipo de produto eu quero comprar. Eu quero comprar leite, mas que leite? Qual a marca do leite? Qual leite? Eu vou comprar o leite em caixinha, o leite em pó. Como é que é essa relação dela? Quando ela está nesse contexto, como é que ela observa e se insere nessas práticas de leitura e de escrita? Agora, quando a gente está colocando aqui, para que possamos inserir a criança no processo de alfabetização. O processo de alfabetização significa como que eu vou inseri-lo no processo de aprendizagem. Ou seja, no processo de ensino, aprendizagem do sistema da nossa língua. Então, para eu inseri-la nesse processo, eu preciso considerar as suas práticas sociais e culturais. Eu preciso considerar as práticas vividas por elas no cotidiano fora da escola. Considerando a leitura e a produção de textos enquanto prática social e cultural, então nós já estamos afirmando aqui que o processo de alfabetização é uma prática social e cultural. Então, por isso, necessário se faz conhecer o que as crianças pensam sobre o aprendizado da leitura e da escrita. E ainda conhecer o que elas já sabem sobre ler e escrever. Quando a gente está dizendo que a gente precisa conhecer o que elas pensam, não é só no sentido de ficar perguntando para elas o que vocês sabem, o que vocês não sabem, ou perguntar quem gostaria de aprender a ler, não é só nesse sentido, mas é no sentido de conhecer o que elas pensam, como que elas se relacionam, de que forma elas interagem, como que elas evidenciam nos seus dizeres, nas diferentes formas como elas se inserem nos projetos de leitura, de produção de texto. Então, esse jeito de se inserir, essa forma de se inserir, a forma como elas interagem com objetos de leitura e de escrita, vai nos revelar o que elas já conhecem.
ou que elas ainda não conhecem, né? E aí, nesse sentido, conhecer as suas experiências com e sobre as diferentes situações de leitura e de escrita. E aí nós sabemos, se essas crianças, elas estão num tempo e espaço, né? Elas vivem numa comunidade em que elas, né, percebe ou interage com diferentes objetos de escrita, por exemplo, numa sociedade, numa comunidade urbana, ela vai se inserir e vai se apropriar de diferentes modos, diferentes práticas, diferentes textos, desde placas até os letreiros das lojas, os outdoor, todo esse arsenal de produção de texto que existe ao seu redor. Se ela mora num tempo e espaço mais rural, mais do campo, ela vai ter outras formas de estar interagindo com o texto. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar entendendo e compreendendo como que ela se insere, como que ela interage, o que ela sabe, o que ela não sabe. Refletir sobre os conhecimentos que as crianças têm sobre a leitura e escrita. Então, é tanto eu, enquanto professora, né, preciso estar refletindo sobre esses conhecimentos, como levando esses conhecimentos para reflexão com as crianças. Quando eu estou procurando trabalhar nesse sentido, eu estou procurando o tempo inteiro, estou falando de quê? De práticas de leitura e de produção de texto. Estou falando de práticas de leitura, e leitura vai para além da leitura da palavra escrita, né? A gente poderia pegar a leitura na sua complexidade, na sua completude, né? Então, a leitura do gesto do outro, a leitura do tom de voz do outro, a leitura das diferentes relações e interlocuções que eu tenho com o outro, o texto que é objetivado nesse gesto, o texto que é objetivado nessa interlocução, o texto que é objetivado na cara triste, no rosto alegre, no semblante bravo, quer dizer, como que eu estou produzindo diferentes linguagens e como que eu estou lendo diferentes linguagens. Como que a criança está lendo essas múltiplas linguagens, como que ela está também objetivando essas múltiplas linguagens. Então, quando a criança está triste, ela se demonstra triste. Quando ela está alegre, se demonstra alegre. Quando ela está feliz, ela dá pulo, ela faz gracinha, cai no chão, né? Dá gritinhos, corre, te abraça, mas se ela também estiver triste, ela fica lá no canto dela, faz pirraça, faz biquinho. Então, tudo isso a gente tenta trazer, né, o processo de alfabetização no sentido de considerar essas múltiplas linguagens, já que nós estamos falando que o texto, tanto o texto verbal como o texto não verbal, tem implicação significativa no processo de apropriação do sistema da nossa língua, para que a criança possa se apropriar do sistema da nossa língua, compreendendo-a enquanto língua viva. Então, a gente tentar lembrar um pouquinho lá do capítulo 1. Por que é língua viva? Porque tem essa dinâmica, né? Porque, como a gente fala assim, está na arena da interlocução, né? Ela está no locus da interação entre as pessoas. E aí, considerando as múltiplas linguagens no processo de alfabetização, nós diríamos que, para ensinar a ler e a escrever com texto, necessário se faz considerar essas múltiplas linguagens. É importante considerar essas múltiplas linguagens. Começaríamos pela linguagem oral, produzindo textos orais. Geralmente, numa prática mais tradicional, se trabalha com a questão da oralidade, mas com a ideia de enriquecer vocabulário, de socialização das crianças, para sentar na rodinha. A gente considera isso importante, né? Mas a gente entende que é muito mais do que isso.
Então, a produção de textos orais, essas produções fazem parte do processo de apropriação da leitura e da produção de texto. O texto, quando a gente fala o texto como unidade de ensino de aprendizagem, a gente não está falando só o texto escrito. A gente está falando texto nas suas múltiplas linguagens. E aí, o texto oral, por mais que a criança já saiba falar, né, quando ela já está no processo de alfabetização, ela já sabe falar, por mais que nós adultos também já saibamos falar, ainda assim a gente precisa inserir o texto oral no processo de alfabetização, tanto no sentido de dar ciência para a criança desse texto, da importância desse texto, como de trabalhar a produção desse texto. Então, não só no sentido de enriquecer o vocabulário, nem só no sentido de socialização das crianças, mas no sentido desse texto se inserir no processo de ensinar e de aprender. Então, eu preciso ensinar diferentes produções de textos orais. As crianças precisam aprender a produzir e utilizar textos orais conforme as diferentes situações da vida social e cultural, e na qual diferentes práticas sociais e culturais se fazem presentes e que, por sua vez, exigem produção oral, interlocução oral. Então, se a gente pegar como que é um texto oral produzido num comício, né? Qual é o tom de voz, como que aquele texto vai sendo produzido no decorrer de um comício onde aquelas pessoas estão no palanque ou na televisão, nas propagandas eleitorais, por exemplo. Ali tem um texto oral específico, que tem suas características próprias. Se a gente pega numa situação, né, de uma reunião, onde estão todos sentados numa reunião de negócio, no planejamento pedagógico, né, numa reunião onde várias pessoas precisam expor suas ideias e com clareza. Naquela mesa de reunião ali, a gente vai observar que a produção de texto oral tem diferença em relação à produção de texto oral feita aqui no comício. Se essa mesa fosse uma mesa de churrasco, uma mesa de jantar, a produção oral naquele contexto se diferenciaria desse contexto aqui de reunião. Nesse contexto de reunião, por mais que tenhamos brincadeiras, alguém fale alguma coisa para descontrair, ainda assim aquele texto produzido ali tem diferença de um texto, né, onde estamos todos sentados numa mesa, com a família reunida ou com amigos íntimos reunidos num churrasco, onde a gente pode contar piadas. Então, o texto produzido ali tem uma característica diferenciada. Um texto produzido aqui, por exemplo, de repente aqui estamos narrando futebol. A gente pegar como é que é constituído todo aquele texto oral no decorrer da narrativa de um futebol. A professora contando uma história ou explicando uma determinada questão, né, onde as crianças estão sentadas, a própria postura, se a gente vai observando aqui, cada ilustração vai mostrando e demonstrando a própria postura do corpo, e o texto que emerge aqui, por exemplo, dessa professora contando uma história ou explicando uma determinada situação, vai ter diferença em relação aos outros textos produzidos. E por aí vai. Saber usar essa modalidade de linguagem, que é de linguagem oral, em contextos públicos formais, é de extrema importância no processo de interação verbal. Então, como que eu chego na sala da diretora, como que eu chego no refeitório, como que eu chego lá em casa, como que eu chego na casa do outro, Então, essas diferentes situações vividas no meu cotidiano me exige uma linguagem oral diferenciada uma da outra, uma produção oral diferenciada uma da outra. No caso da linguagem corporal, a gente já traria mais questões, outras questões. O pensamento da criança se constitui na interação de suas ações, corpo-movimento, com as práticas sociais e culturais que permeiam o espaço e tempo em que vive. Então,
por mais que eu já produza o texto oral, mas o texto oral ele não se produz, ele não se constitui solitário. No meu texto oral, eu trago também a linguagem corporal. Então, eu falo mexendo com as mãos, eu falo fazendo gestos, minha boca, eu gesticulo e, ao mesmo tempo, vou me expressando, né, facialmente. Minha expressão facial vai demonstrando se eu levanto a sobrancelha, se eu franzo a testa, se eu esboço um sorriso, vai dando característica àquela linguagem que está permeando. Antes de aprender a falar, a criança se comunica por meio da linguagem corporal, né? Por meio de alguns balbucios, mas a linguagem corporal. Ela bate com a perninha com alegria quando você está chegando, dá os bracinhos quando quer ir para o seu colo, né? Sorri, chora, faz biquinho, faz uma série de movimentos para tentar se comunicar e se faz entender. Essa forma de interagir com o outro, ela não se cancela, ela não acaba com o aprendizado da fala. Muito pelo contrário, ela se intensifica. Então, se ela já se comunicava, já interagia com o outro por meio da linguagem corporal, quando ela se apropria da fala, que ela começa a falar, essa linguagem corporal, ela se intensifica. Então, a linguagem corporal com a linguagem oral, né, vão se constituindo, né, nesse processo. Daí considerarmos que os gestos nas crianças revelam a formação da linguagem simbólica. Lá no capítulo anterior, quando a gente falava que o gesto seria como se fosse o primeiro momento, né, de produção da linguagem simbólica, a gente retoma aqui um pouco, né, trazendo da importância de considerar a linguagem corporal e de levar a produção de texto por meio da linguagem corporal no contexto da escola, né, para se trabalhar a questão, né, da noção de símbolo, mas para além da construção ou da produção do conceito de símbolo, de levar enquanto uma produção de texto. Dentro das múltiplas linguagens, traríamos agora a linguagem cênica. A linguagem cênica, ela interage o tempo inteiro com a linguagem oral, com a linguagem corporal. Ou ela interage com a linguagem corporal quando, por exemplo, a gente tem um teatro de mímicas, um teatro sem fala. Mas o teatro, geralmente, né, quando ele traz a fala, ele não traz só a fala em si. Ele traz a linguagem corporal e aí ele dá uma característica, uma outra característica àquela produção. A linguagem cênica e a linguagem corporal se interrelacionam o tempo inteiro. Uma complementa e dá sentido à outra. A linguagem cênica interage dialogicamente com as diferentes práticas sociais, que são objetivadas na e pela linguagem oral e corporal, vivenciadas por meio das falas, das mímicas, gestos, da dança e outras formas de interlocução. Então, a linguagem cênica não seria só aquele momento para se trabalhar nas aulas de artes, ou nas aulas de educação física, ou só no momento, né, dos ambientes de brinquedos, ou só na hora do recreio, ou só naquele dia que vai fazer a apresentação, né, de uma festinha, que vai fazer um teatro. Não seria nesse sentido só. Por que a gente diz só? Porque é importante também nesses momentos. Mas a linguagem cênica viria para dentro do processo de alfabetização, considerando que a gente está falando do texto como unidade de ensino de aprendizagem, enquanto uma produção. Então, no momento em que a gente insere a criança em diferentes situações de produções de texto, em que ela precisa estar usando tanto a sua oralidade quanto a linguagem corporal, ela vai interagindo, né, com esses modos de linguagem, com essa diversidade de linguagem, de uma forma sistematizada, de uma forma organizada,
no sentido didático, sem didatizar, né? Mas no sentido dela estar se inserindo em diferentes modos, tempos, espaços de linguagem no contexto da alfabetização, diferentes textos. A linguagem plástica, dando continuidade às múltiplas linguagens e trazendo a questão da linguagem visual, diríamos que ela é objetivada nas diferentes obras de arte. Pintura, esculturas, desenho também constitui um texto, né, e o que a gente chama de texto não verbal. A aprendizagem no campo do conhecimento artístico exige a utilização de estratégias intelectuais como a análise, a inferência, o planejamento, a resolução de problemas ou formas de compreensão e interpretação, etc. Por isso, ela exige um pensamento de ordem superior, isto é, coloca em movimento as diferentes experiências e conhecimentos que as crianças se apropriam nas suas práticas sociais e culturais. Então, posteriormente, a gente vai estar falando um pouco mais em relação às estratégias de leitura e produção de texto, mas aqui a gente já está puxando um pouco isso, porque não só a linguagem plástica, todas as outras linguagens, todas as outras formas de produção de texto. Então, quando eu vou produzir um texto, vamos dizer que eu vou produzir, estou pensando em organizar uma obra de arte por meio da pintura. Se eu quero nessa obra de arte, objetivar ou retratar ou revelar alguma questão que eu estou estudando, ou alguma questão que eu queira chamar a atenção da comunidade, que eu queira dizer para o outro por meio da pintura, eu preciso me inserir num tempo e espaço de planejar o que eu quero dizer. O que eu vou pintar nesse quadro, o que eu vou revelar nesse quadro para que esse meu interlocutor, para que esse outro, ao ler esse quadro, possa fazer as suas inferências, possa, inclusive, compreender e entender ou ler aquilo que eu estou querendo problematizar, o que eu estou querendo criticar, ou que eu estou querendo dizer. Que dizer permeia, ou que dizeres estão permeando essa obra de arte. Então, trabalhar com a produção de texto relativa à linguagem plástica com a criança é muito mais do que oferecer para ela uma folha, oferecer para ela um pedaço de papel ou uma folha para ela desenhar. Geralmente as práticas de desenho vêm muito com essa lógica, dar folha para a criança e a criança vai desenhar o que ela gostaria de desenhar. A gente está tentando romper com essa prática. A gente está até falando meio assim, dar folha, dar o papel, no sentido da gente dar uma mexida mesmo. Isso aí não constitui a prática de produção de texto de leitura que a gente está defendendo. Tem várias práticas tradicionais que fazem isso. E às vezes a criança não sabe nem o que vai desenhar. Agora, quando eu ofereço para ela essa folha, esse papel, qualquer objeto em que ela possa, naquele objeto, produzir um texto por meio da pintura, da linguagem plástica, porque ela tem o que dizer, para quem dizer e por que dizer, o que está linkado a um projeto de estudos, o que está linkado a um objetivo real, está linkado a um motivo real, vai ser muito mais significativo. Então, essa questão que a gente coloca do texto como unidade de ensino, o texto revelado na linguagem plástica se constitui unidade de ensino de aprendizagem nessa concepção que a gente está trazendo. Quando a gente traz a linguagem musical, e aí a linguagem musical é considerada uma linguagem universal, além de nos apropriarmos dos diferentes conhecimentos relativos às diversas áreas de estudos, também podemos conhecer o mundo por meio da música. Se a gente coloca aqui um tipo de música, vai nos lembrar um país, coloca outro tipo de música, vai nos lembrar uma história da gente, vai
algumas lembranças vêm à tona. Então a música, além dela da gente poder trabalhar essa dimensão dela, né, de produção de histórias, de produção de conhecimentos, a gente gostaria de trazer aqui a questão da linguagem musical. Quer dizer, quando a gente traz a linguagem musical, que ela nos ajuda ou nos propicia essa interlocução com as múltiplas histórias, com os múltiplos dizeres de cada um, com os múltiplos sentimentos de cada um, a gente traz também as múltiplas linguagens. Numa apresentação musical, por exemplo, a gente pode destacar a interlocução entre a linguagem não verbal, corporal, cênica, a plástica e a linguagem verbal, oral e escrita. Então, se a gente pega uma apresentação musical, tem desde a questão do cenário, toda a organização desse cenário aqui nos revela a produção de um texto na perspectiva da linguagem plástica. Se a gente tivesse, se esse musical aqui tivesse agora, né, sendo cantado aqui pra gente, a gente iria observar, ó, tem alguém com a mão no ouvido, tem alguém com a mão para cima, outro com a mão no nariz, outro está gesticulando de outro jeito, outro está olhando para trás, outro está sorrindo, outro está fazendo outro gesto. Então, para se apresentar aqui, a linguagem corporal, ela precisa ser vivida. Além disso, tem a linguagem verbal, que é a linguagem oral cantada, e tem, além da linguagem oral cantada, essa linguagem oral cantada, ela pode ser sistematizada, escrita, e ainda tem a linguagem musical, que é a melodia, que é o como está sendo cantado. Então, aí a gente, pegando essa questão das múltiplas linguagens, nós voltaríamos lá àquela pergunta inicial que a gente colocou, né? Qual é o motivo da gente ensinar a ler e escrever com texto? E o que é texto? Né? O que a gente está entendendo que é texto? Então, nessa primeira parte aqui do capítulo 3, a gente trouxe as múltiplas linguagens e também, nesse sentido das múltiplas linguagens, a gente entender que as mesmas precisam ser inseridas no processo de alfabetização com sentido e significado enquanto objeto de conhecimento, enquanto produção de texto, enquanto momentos de leitura. Eu posso estar assistindo a um musical. No momento que eu estou assistindo ao musical, eu estou fazendo uma leitura daquele musical. Eu posso estar fazendo parte daquele musical. No momento que eu estou fazendo parte daquele musical, eu estou no processo de produção daquele musical. Vamos encerrar agora essa primeira parte e logo em seguida vocês podem estar analisando a segunda parte desse terceiro capítulo. Até breve.